Gratidão. E aqui a gente vai falar de vibração, né? Então, tudo agora se fala de vibração. O que é essa vibração 5D, né? Então, vibração, na verdade, o universo, ele sempre respondeu à nossa vibração. Porque essa é a linguagem do universo. Então, a nossa vibração nada mais é do que a nossa frequência original, o nosso estado, o estado da frequência da nossa assinatura vibracional, do nosso ser. Então a gente chegou aqui todo bonitinho, aquela criancinha, toda perfumada, arrumadinha, chegou pronto para fazer a sua tarefa e o mundo começou a jogar em cima dela todo tipo de vibração, né? Todo tipo de energia, todo tipo de condicionamento, todo tipo de informação igual a energia, vibração. Então, basicamente é isso. Existe a assinatura vibracional, a vibração original do ser. Aquele ser tem uma vibração e tudo que é necessário já veio na malinha dele, veio com ele, todas as coisas que ele precisa, tudo que ele precisa saber, tudo que ele precisa fazer, tudo que ele precisa ser, já está lá dentro da sua malinha. Chegou com a mochilinha pequenininha, arrumadinha, e aí começou a acumular, né? Aí a mãe e o pai falaram, não, meu filho, você precisa ir para a escola, precisamos comprar uma mala maior. Aí coloca a mala da criança é maior do que ela, né? E assim as bagagens foram aumentando. E o serzinho com aquela sua vibraçãozinha que só queria brincar no parquinho, com o baldinho, com areia, passou a ter um monte de complicações na vida. Porque começa no ambiente familiar, né? Não julgando os pais, evidentemente. Os pais fazem o que podem de acordo ao nível de consciência que tem. Então isso, obviamente que ninguém pode julgar. Mas essa criancinha começou a acumular um monte de coisas que estavam em desalinhamento com a sua assinatura vibracional. Então ela começa a vibrar assim. Então o universo fala, cadê aquela criancinha? Cadê aquela outra? Então em alguns momentos ela capta a vibração original e aí ela percebe alguma coisa. Em outros, na maioria, está lá desconectado naquele planeta com todas os amiguinhos querendo consumir, querendo fazer coisas e ela vai caminhando nesse mundo com as vibrações todas em oscilação. Até que chega um momento que fala, né, a questão do chamado, a questão da gente se reconectar com a gente mesmo, e aí, opa, peraí, qual que é a minha vibração original? E aí você começa a fazer toda uma retrospectiva e começa a perceber momentos em que você se sentia altamente conectado. Então todos nós podemos fazer isso, né? Perceba os momentos que você se sentiu feliz, que você se sentiu uau, e que não estava dependendo de nada, nenhuma circunstância externa. Você se sentiu totalmente alinhado e você falou, nossa, é isso. Que incrível. Então esses estados, essas vibrações, essas sensações são da reconexão do nosso ser com a nossa fonte, com o nosso eu superior. Então essa é a verdadeira vibração do ser. Só que o ser começou a misturar tudo isso por conta da sociedade, do ambiente, de todas as coisas que foram sendo colocadas em cima dele para que ele pudesse, né, fazer a sua experiência, porque nada é por acaso. Então ele participou de muitas coisas porque ele tinha que fazer essa experiência, seja com os pais, seja com seus coleguinhas, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja no relacionamento, tudo feito para que ele possa se desenvolver. Lembrando que esse planeta é um planeta de contraste, ou seja, tudo que a gente aprende na dualidade, no oposto. Então tem sempre uma coisa desagradável, mas você é agradável e aí você transforma aquilo numa coisa agradável. Então a gente sempre tem a escolha, e essa escolha sempre vai estar alinhada à vibração original do ser. Então o radar dele, por mais que tenha uma situação totalmente fora, o radar dele vai dizer, não, a minha vibração é positiva, é de fazer acontecer, é de progredir, é de evolução, eu vou para cá. Então, a vibração determina quem é o ser. Então, essa vibração, quando a gente fala 5D,
Por isso que a gente fala, todo mundo agora tem que ser você. Por quê? Porque a quinta dimensão está conectando, reconectando os seres a eles mesmos, a essa vibração original. Então, como é que nós vamos caminhar no mundo se nós estamos na vibração do outro? Se nós estamos ainda observando o mundo ao redor e achando que precisamos conviver com aquilo? Ninguém precisa conviver com aquilo. Então, tudo isso também é determinado pelo plano que está dentro de cada um de nós, pelo plano de alma. As experiências são determinadas, né? Então, a gente tem uma certa programação, uma quantidade de experiências que a gente faz em determinados níveis de consciência para que a consciência possa se experimentar. Então, não é castigo, né? É para poder evoluir. Se não houvesse uma situação assim, de contraste, né, como chama de movimento contrário, dual, a gente não teria o impulso de buscar uma coisa melhor, de buscar uma forma de vida mais humana, mais íntegra, mais produtiva, mais harmoniosa, mais amorosa, onde a gente possa realmente ser a gente, né, sem esses obstáculos, sem essas coisas no meio. Então, para a gente romper com todos esses paradigmas, essas crenças, esse mundo que fica andando assim, né, com as vibrações, a gente precisa se conectar à nossa verdade, à nossa verdadeira vibração. E aí a gente vai entrando nesse caminho de frequências mais elevadas, de frequências que estão trabalhando também pelo mesmo objetivo. E essas vibrações vão se unindo. Então, um ser construtivo, positivo, se une a outro ser construtivo, positivo, amplia, e outro, e outro, e outro. Então aí, toda essa energia do planeta vai se transformando rapidamente. Por quê? Porque ele está no nível da vibração original. Então o impacto disso é muito maior do que aquele que está assim, e que tem uns picozinhos, né? Em algum momento ele se sente que é capaz, mas o resto do tempo ele está naquele mundo contrário. Então, esse impulso de a gente se reconectar à nossa essência, ele vai levar a outro, que a gente vai começar a ver esse caminho e começa a ver gente que fala coisa para você sem nem falar nada. Por quê? Porque entra em vibração, em ressonância. E fica, né, uma coisa, nossa, que maravilha, nossa, isso aqui, nossa, isso aqui. Então você vai vendo lá fora o reflexo do que você está fazendo aqui dentro. E tudo vai se abrindo, vai funcionando. Por quê? Porque essa vibração mais elevada, ela é totalmente, ela abre, né, o campo. Ela permite a expansão da consciência, a expansão do campo magnético. Então a gente tem que estar constantemente trabalhando a nossa vibração. Então a quinta dimensão não é, sempre estivemos, né? Porém, na terceira a gente não tinha essa percepção. Por quê? Porque a gente achava que o outro tinha que melhorar, o outro tinha que... Ah, não, o outro tem que me respeitar, né? Aquela história, o outro tem que me respeitar. Como assim? E a gente não percebia que era nós mesmos que tínhamos que estar trabalhando o amor próprio, o autorrespeito, para que lá fora aquilo pudesse ser refletido. Então, na quinta dimensão, tudo, o mundo, é reflexo. Por quê? Porque despertamos que ele sempre foi, só que a gente não sabia. Ele sempre foi. Só que aquilo lá fora a gente queria arrumar lá fora. Então a gente queria tirar uma pessoa daqui e pôr para lá, não, vai melhorar. Agora ele vai melhorar, vamos mandar ele para um curso, agora não sei o quê. E aí as pessoas ficavam todas perdidas lá fora tentando arrumar. E aqui dentro ela não tem nenhuma ideia do que é vibração e qual a sua assinatura vibracional, menos ainda. Por quê? Porque não está num processo de autoconhecimento, não está num processo de auto-despertar, de auto-transformação. Então, o importante na quinta dimensão é a vibração, porque ela vai determinar o que nós vamos conectar. Então, a nossa antena capta determinada coisa, percebeu que não é da tua vibração? Ah, não, me conectei a uma rádio que não é a minha. Tranquilo, muda a rádio, muda a frequência, voltei para mim. Maravilha, continua a sua programação. Então, é assim, por isso que a gente fala, somos seres multidimensionais. Lógico, nós podemos captar frequências de outras rádios que estão acontecendo em outras dimensões. E assim a gente vai crescendo em consciência, vai progredindo, e esse progresso espiritual, né, a gente chama de progresso consciencial,
é infinito. E quanto mais você progride nesse caminho, mais você está se aproximando da sua realidade interna. Então isso é fantástico, porque a sua realidade interna é você estar já num nível de frequência muito mais elevado, vivendo, né, a sua versão lá extremamente melhorada. Então quando você vai avançando nisso, você vai captando mais de você mesmo, de uma dimensão mais evoluída, e passa a viver isso. Então quando você passa a viver isso, você está impactando toda a realidade externa. Por isso que a gente diz, agora a vibração da quinta dimensão está criando a nova realidade. Por quê? Porque os seres deixaram de viver a vida que é como terceira dimensão, né? Sem se conectar à sua própria vibração, buscando lá fora as recompensas, sem fazer o trabalho interno e permitir que lá fora reflita. E isso não tem um tempo e nem um cronograma. O que tem é o nosso desapego à expectativa do resultado. Que a gente tem que ter total desapego, porque é uma vibração. Se eu estou vibrando em abundância, em amor, eu vou falar, não, mas abundância e amor, eu quero a recompensa, tal coisa que diga o que é isso. Não, você está vibrando naquilo. Então, o campo das possibilidades está aberto. As possibilidades de ressoar amor e abundância para você são diversas. A gente tem que estar aberto. Então, isso é muito diferente da terceira dimensão, que fala, não, agora eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, outro, de qualquer maneira. E aquilo que a pessoa quer está em discordância vibracional. Aí não acontece. Por quê? Porque está em discordância. Então, o ser, ele vai passar a sintetizar e trazer para si aquilo que realmente faz sentido. Né? Então, aquilo que faz sentido vem imediatamente. Vem tão rápido que você fala, meu Deus, não deu nem tempo de você pensar. Você pensou, já aconteceu. Por quê? Porque o que você precisava é aquilo. Aquilo é seu, aquilo é para você. A mesma coisa em relacionamentos. As pessoas ficam, né, buscando. Não, esse não deu certo, vai para outro, vai para outro. Não vai funcionar, porque você não está alinhado ao seu ser. Aí quando você se alinha ao seu ser diz, não, não é necessário o relacionamento. Você já teve, a experiência que você teve foi suficiente. Você não precisa ter nenhum outro. Aí você fala, pô. E aí a coisa é tão desapegada que você percebe que realmente não precisa. Que era o ego que estava buscando. Então vamos nos atentar à nossa vibração, trabalhar a nossa vibração da nossa essência, porque esse é o caminho da quinta dimensão. Gratidão.